Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para você aí do outro lado da tela, que nesses períodos a gente não sabe em que horário você vai estar assistindo essa aula, né? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui nós somos o grupo APAC, somos estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, e esse grupo é composto aqui por eu, Igor Maciel, Willams, Jorge, Josenildo de Lima, Érica Leandra e Edmilson Bezerra, onde a gente vai estar estudando aqui um pouquinho, debatendo aqui, conversando sobre o assunto circulação da atmosfera. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui como funciona, como é essa dinâmica, como ela afeta o nosso planeta e desenvolver um pouquinho aqui um diálogo sobre esse assunto, tá bom? Então, agora eu vou passar a vez aqui para a Érica, onde ela vai começar a explicação aqui sobre a temática. Pode passar. Como o Igor falou, nós vamos falar um pouquinho sobre circulação atmosférica. Então, o que é isso? Basicamente, ele é o processo de movimentação do ar ou das massas de ar que é provocada pela diferença entre a pressão e a temperatura na atmosfera terrestre. Pode passar. Como é que ele acontece? Basicamente, ele ocorre desse jeito aqui. O ar frio, ele é mais denso. E aí, quando uma coisa ela é mais pesada, né, digamos assim, ela tende a descer. Não é isso? Tipo, tudo tem um peso. Da mesma forma, o ar tem um peso. E tudo que tem um peso sofre a ação da gravidade. Quando uma coisa ela é mais leve e é colocada, entre aspas, né, numa balança com outra que é mais pesada, uma delas vai descer e uma delas vai subir. Da mesma forma, ocorre na atmosfera. Quando as moléculas de ar elas são mais quentes, a gente vai ver isso mais para frente de forma melhor. Quando elas são mais quentes, estão mais quentes, elas tendem a se afastar e aí elas ficam mais leves e tendem a subir. E aí, da mesma forma, quando elas são mais frias, elas tendem a se juntar, ficar pertinho uma das outras e tendem a ficar mais pesadas e a descer. E isso proporciona a movimentação de ar, né? É, proporcionando, no caso, a formação dos ventos. Além disso, essa movimentação ela ocorre, né, nas zonas de baixa e alta pressão atmosférica, tá? A gente vai ver melhor o que é isso mais para frente. Pode passar. Essa é uma imagem que, quando eu explicar para vocês, eu vou explicar agora. Vamos fazer assim. Vamos considerar dois lugares, tá? Dois lugares que estão na mesma altitude. E aí, um deles é mais quente e um deles é mais frio. No primeiro lugar, que é o lugar mais quente, as moléculas de ar, como eu falei antes, as moléculas de ar que compõem a atmosfera, elas ficam mais distantes. Vamos dizer, mais ou menos, que elas ficam com calor, né? Tá mais quente, elas ficam com calor e tendem a se distanciar. Quando elas se distanciam, elas fazem com que o ar fique mais leve, tá? Tipo, elas estão ali mais distribuídas, digamos assim, então fica mais leve, como eu disse antes. Dessa forma, a pressão atmosférica ela é menor, tá? Preste atenção nisso. Quando fica mais quente, a pressão atmosférica é menor. Ou seja, nos lugares em que a temperatura ela é mais alta, é possível observar uma queda na pressão atmosférica. Tá? No segundo lugar, que seria o lugar mais frio, a gente vê justamente o contrário. De um jeito simplista de explicar, como eu disse antes, é como se as moléculas ficassem com frio, se unissem, fazendo com que o ar fique mais denso, ou seja, mais pesado, e isso vai fazer
Isso vai fazer com que elas desçam, tá? Ou seja, a pressão atmosférica vai ser maior nessas áreas. Quando é que a gente vê isso no dia a dia? Vamos lá. Eu acho que você já viu isso 1 milhão de vezes, esse exemplo 1 milhão de vezes. Mas é o mais próximo que a gente consegue observar no dia a dia, o mais simples. Quando a gente abre ali o congelador para pegar aquele pote de sorvete, o que é que a gente observa naquela neblina, né? Aquele ar que sai dali, que a gente consegue ver, é mais branquinho. O que é que a gente observa daquele ar que sai dali da geladeira? Ele vai descer. Ou seja, os pés da gente eles vão ficar mais frios do que a nossa cabeça, porque o ar ele tende a descer. Se a gente ficar ali na frente, deixar ali aberto e ficar ali esperando que aquilo fique acontecendo, os nossos pés vão ficar frios mais rápido do que a nossa cabeça. E aí, outra forma da gente observar isso é quando uma panela de pressão está no forno, no fogo, quer dizer, desculpa. Uma panela de pressão está no fogo. O que é que a gente consegue observar ali daquela válvula de escape? O ar vai estar saindo, do mesmo jeito, branquinho, a gente consegue observar, e ele vai estar indo em direção ao teto. Tanto é que se você coloca a mão ali em cima, a gente vai ver o ar se condensar na mão da gente. Não pode ser muito, muito perto, senão queima. Mas assim, se a gente deixar ali em cima, o ar vai se condensar na nossa mão. Pode passar. E esse é um exemplo bem fácil assim do dia a dia que a gente consegue colocar isso em prática. E aí vamos observar essas imagens que muitas vezes a gente vê ali na previsão do tempo, né? Quando a gente vê esse vermelhinho aí, isso quer dizer que se trata de uma zona de baixa pressão atmosférica. E as características é que ela concentra umidade em uma área, tá? E ajuda a formar nuvens. Por que que ela ajuda a formar nuvens? Se o ar ele vem, né? Tá frio lá em cima, e aí, porque é frio, ele desce, né? Isso quando chega perto da atmosfera da Terra, ele esquenta. Se ele fica quente, ele sobe. E se esse ar ele sobe, né, sendo ali uma zona de baixa pressão, ele vai levar coisa suficiente para transformar numa nuvem, fazendo com que aquela nuvem se precipite, né, posteriormente. E aí, a partir disso, a gente vai ver um ciclo. Perto da atmosfera, ela está quente, vai subir. Quando chega mais longe da atmosfera, né, porque quanto mais... Não, da atmosfera não, desculpa. Da, da Terra, gente, da Terra. Tá? Quando chega perto da Terra, ela vai ficando quente. E aí, quando superfície terrestre, quando ela sobe, ela fica fria, e aí fica fria, ela fica pesada, desce, se aproxima da superfície terrestre, e aí esse ciclo continua. As características de quando a gente vê ali o símbolozinho azul, também na previsão do tempo, né? Muitas vezes a gente vê, são a retirada, no caso, se trata de um centro de alta pressão atmosférica, e aí tem a retirada de umidade daquela área, da mesma forma que a baixa pressão ela concentra a umidade, a alta pressão ela retira essa umidade, fazendo com que o ar fique seco. E aí menos chuvas se formam. Pode passar. A gente vai falar um pouquinho agora da forma em que a energia em forma de calor ela atinge a Terra. Tá? A gente sabe que o Sol ele esquenta diariamente o nosso planeta. E aí, isso se trata de uma energia, né, da energia do Sol, em forma de calor. De lá para cá, tem uma viagem. Enquanto o calor, né, ele viaja, a energia ela viaja de lá para cá, ela vai se deparar, interagir com nuvens, com gases atmosféricos e outros elementos da superfície terrestre. E aí, essa interação faz com que a energia, né, não se distribua de forma homogênea. E um fator determinante para essa distribuição
que acontece de forma irregular é, como muitos de nós já sabemos, a inclinação do eixo de rotação do nosso planeta. Pode passar. Existem aí as regiões intertropicais. Tem aí a linha do Equador, em cima o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? A região intertropical, ela tá aí sendo representada pela cor vermelha. E aí, esse lugar, essa região, é uma região que mais recebe energia, tá? No caso, se tratando dessa energia especificamente, mais recebe calor. E aí, a gente tem também as regiões polares, que está ali representada pela corzinha roxa, que são as regiões que menos absorvem essa energia, se tratando dessa energia especificamente, o calor, fazendo com que na zona vermelha seja mais quente e a zona roxa seja mais fria. E aí, percebendo isso, a gente percebe a variação térmica entre essas zonas, né? As zonas polares e as zonas intertropicais. Vou falar aqui, por exemplo, no Nordeste, né? No Nordeste a gente tem pelo menos aí 12 horas por dia de sol, enquanto ali nas zonas polares a gente chega a ter 3 meses sem sol. Então, fazendo essa comparação, né? Obviamente, aqui a gente recebe muito mais interação não, muito mais energia solar, né, do que as zonas polares. E aí existe essa variação térmica. E essa variação térmica, ela gera um padrão global de circulação da atmosfera. E a gente vai entender um pouquinho mais disso com o Igor. Então, pessoal, como foi muito bem explicado aí pela Érica, né? A gente vê aí todas essas coisas que vão ocorrendo aí no nosso planeta. E como resultado disso, dessas ocorrências aí, toda essa dinâmica das zonas de pressão, da incidência dos raios solares sobre o planeta, a gente vai ter, né, essa energia distribuída de maneira não uniforme na superfície do planeta por conta do seu eixo de inclinação. Então a gente vai ter a formação das células atmosféricas. Células? Não é de biologia, essa daqui é bem diferente. A gente vai ver aqui, elas são três células, que são a célula tropical, a célula de Ferrel e a célula polar. A gente vai ver aí nesse esqueminha, se a gente olhar direitinho, a gente vê aqui, ó, as três células, a gente vê ali a polar, né? As setinhas ali girando, a gente vê a de Ferrel, girando no sentido contrário às outras, vocês conseguem ver isso, ela gira ali, ó, no sentido inverso. E a de Hadley, ou a tropical, girando ali, ó, no mesmo sentido da polar. E elas interagem entre si. E essa célula de ferro, eu vou explicar melhor lá na frente, ela tem um sistema, meio que uma engrenagem aí, que ela vai girando aí, ó, ao inverso das outras duas células. Pode passar. Então, a gente começa aqui com a primeira célula, que é a célula tropical. A gente já associa o quê? Ali a questão dos trópicos, não é isso? A gente já faz essa associação aí na nossa mente. Que é aí as maiores células, né, que são as células tropicais. E ela está ali, ó. Entende-se ali na linha do Equador, latitude 30 graus. Norte-sul. Dentro dessa célula, ela está aí entre os ambos hemisférios. Os ventos alísios. Eita, mas o que é esses ventos alísios? Calma, vamos por partes, vamos por etapas. Não se precipite. Lá na frente eu vou explicar o que são ventos alísios. Foca na célula. E os ventos alísios aí convergem em direção aí à linha do Equador. E quando eles se encontram ali na linha do Equador, eles vão se encontrar ali, vai ter esse encontro, eles formam uma linha de nuvens ali de tempestade que forma a zona de convergência intertropical, que mais na frente eu vou explicar melhor também, que com certeza vocês já viram ali quando o Maju Coutinho era a moça do tempo, ela fala ali, né, sobre a zona de convergência intertropical, certo?
Vou explicar aqui direitinho o que é essa zona. Agora, só para a gente situar aqui o que é a célula tropical. Pode passar, vamos para a próxima célula. A gente vê aí agora a célula de Ferrel. Nessa célula aí, ela move-se, com característica dela, ela se move em baixas altitudes e próxima à latitude de 60 graus norte-sul. E ela acende junto as fronteiras de A polar e aquela célula que eu mostrei ali, que ela vai ter contato com a célula polar, ela está entre as duas células ali, entre a tropical e a célula polar. E os fluxos de ar dentro dela tornam a circulação interna da célula bastante complicada. Esses fluxos eles vão seguir aí em direção aos trópicos e se juntam à parede de ar descendente aí da célula de Hadley. E a célula de Ferrel tem uma coisa peculiar, como eu falei antes, que ela se move no sentido oposto das outras células, executando um movimento semelhante a uma engrenagem nesse sistema aí, né, atmosférico, nessa dinâmica. Pode passar adiante. E a gente vê, por último aí, a menor, mas não menos importante, a célula polar, que está ali, né, na região ali dos polos, né? Como a gente pôde ver ali, e a gente vai ver melhor num esquema mais à frente, na região polar. E lá o ar chega e ele afunda, né? Ali na região polar, onde é mais frio, ele recebe umidade ali, ele frio, e volta ali de novo para a célula de ferro. Como a gente vê, ele foge ali, né, da área polar, como a gente vê, por exemplo, né, uma coisa que está acontecendo agora, que é a vinda, né, de massas de ar frio, as massas de ar polar, né, chegando ali na região sul e sudeste do país, derrubando as temperaturas, teve até neve. Então a gente vê aí esse sistema acontecendo. Pode passar. A gente vê nesse esqueminha aqui, a gente consegue ver bem melhor que a gente tem aí, né, o globo terrestre, a gente vê ali, ó, a célula polar lá em cima, como também na parte de baixo aí do globo terrestre, a gente vai ver aí na área média a célula de Ferra, a gente vai ver, e posteriormente a célula de Hadley. E a gente vê ali, se vocês prestarem atenção nas setinhas aí, nessa linhazinha verde que tem escrito aí ao ladinho, zona de convergência intertropical. Onde a gente vê ali, ó, as setinhas indicando os ventos, né, os ventos alísios ali, indo e se encontrando exatamente nessa zona de convergência. Pode passar. Esse outro esqueminha aqui também, para entender que isso aqui é mais básico. Para a gente entender, né, a gente vê as setinhas ali, ó, do vento polar. A gente vê a outra célula ali, ó, com as setinhas no movimento contrário. E a gente vê ali o movimento da célula da célula tropical ali, convergindo ali na zona de convergência intertropical. Pode passar. Chegou a hora agora de tirar a dúvida, mas o que são esses ventos alísios? Os ventos alísios aí são essas massas de ar quente e úmido que eles vêm e se juntam ali sobre a linha do Equador, ali próximo à linha do Equador, que forma essa zona de convergência intertropical. O ar quente, né, que está ali dentro dessa célula, eles tendem a aí se juntarem nessa região, dando origem àquelas nuvens, à chuva, nessa região aqui tropical. E aí, né, que provocando chuvas em locais onde elas convergem, como no caso da região amazônica. Aqui que a gente sabe que chove bastante, por outros fatores também, mas esse também é um dos fatores para as chuvas ali na região amazônica, que é essa zona de convergência intertropical. Pode passar. A gente vê mais uma vez aí o esqueminha, né, mostrando os ventos, os ventos alísios convergindo aí na linha do Equador. Pode passar também. E esse esqueminha aí é bem interessante, que ele vai mostrar aí, né? A gente vê ali a floresta e outras áreas verdes, né? Que é bem aí onde acontece
essa zona de convergência onde acontece essa incidência, né, de chuvas. E a gente vê aí que são onde tem grandes áreas verdes aí no nosso planeta. Não é por coincidência. E temos aí mais um esqueminha, né, mostrando aí, né, a alta pressão, a baixa pressão, né, a gente vê ali baixa pressão ali na região polar, a gente vê alta pressão ali na célula de Ferre. Quando a gente chega ali na célula tropical, a gente vê ali, né, as setinhas convergindo. Eu acho que agora, com todos esses esqueminhas de setas, conseguiu deixar claro como funciona essa dinâmica. Então, gente, a gente fica por aqui. É isso. Nós do Grupos agradecemos a atenção de vocês, quem viu aí até o final. Espero que tenha sido claro, tenha sido compreensível aí este assunto. Então, nós do Grupo APAC encerramos por aqui. Pronto. Encerrei aqui. Ele teve que interromper, não teve? Eu não interrompeu.